difícil olhar para as eleições americanas sem perceber a presença sombria do complexo industrial militar, o chamado CIM. Uma força que parece agir das sombras, mas que controla as engrenagens do poder como uma mão invisível e constante. Esse poder não é novo, mas a cada ciclo eleitoral ele se refina, se adapta e se consolida ainda mais, moldando as ambições políticas e a própria cultura americana, seja na escolha de candidatos, na política externa, ou até mesmo na maneira como os cidadãos percebem o mundo. Não é de surpreender então que autores como Andrew Bacevich, William Harton, Chalmers Johnson e até pensadores libertários como Murray Rothbard e Ron Paul tenham se debruçado sobre esse poder obscuro, tentando entender suas motivações, suas estratégias e seu impacto crescente. Comecemos com a visão de Andrew Bacevich. Ele enxerga o militarismo como parte da própria identidade cultural americana. Para ele, o militarismo não é apenas uma questão de política externa ou de defesa. É algo que pulsa no coração dos Estados Unidos, criando uma mentalidade de guerra e uma aceitação quase cega de políticas beligerantes. Nas eleições de 2024, vemos isso claramente. Os candidatos de ambos os partidos evitam qualquer discussão sobre redução dos orçamentos militares. Em vez disso, preferem usar o medo. Geralmente medo da China, ou ainda medo da Rússia, para justificar um orçamento de defesa que só cresce. Parece que, para eles, qualquer questionamento sobre o militarismo seria um suicídio político. E é aqui que a tese de Bacevich sobre o militarismo cultural faz sentido. O CIM, ao controlar essa narrativa, se assegura de que o povo aceite o expansionismo militar como uma necessidade inevitável, uma crença que contamina a própria psique nacional. Mas o CIM não age apenas na esfera cultural. William Harton nos alerta sobre uma questão ainda mais direta e assustadora no financiamento de campanhas. As corporações de defesa, como verdadeiras titãs das sombras, injetam milhões em campanhas de candidatos dispostos a proteger seus interesses. Em 2024, essa influência parece mais forte do que nunca. Candidatos que sugerem cortes nos gastos militares ou questionam o poder do CIM são empurrados para as margens, ignorados pela mídia e sufocados pela falta de financiamento. Eles se tornam vozes quase inaudíveis em meio ao clamor patriótico e à retórica de segurança nacional. Harton nos alerta que essa relação simbiótica entre candidatos e corporações de defesa cria uma dependência perversa, onde os políticos se tornam servos do CIM. Aqueles que ousam contrariá-lo são silenciados, enquanto os fiéis defensores do status quo são elevados e celebrados. O poder do CIM, nesse sentido, não é apenas econômico, ele é, sobretudo, político. E, no entanto, o impacto do militarismo americano não se limita ao território estadunidense. Chalmers Johnson, em uma análise fria e implacável, nos mostra que esse complexo não quer apenas dominar a política interna, ele deseja moldar o próprio cenário global. Johnson fala de uma América que, sob o comando do CIM, se tornou uma potência de intervenção perpétua, com bases militares espalhadas pelo mundo, justificadas pelo pretexto da manutenção da paz. Mas a verdade é que o CIM necessita dessas bases como um vampiro precisa de sangue. Sem essas operações e a ameaça externa, seu império de contratos bilionários e sua influência descomunal desmoronariam. E, mais uma vez, os eventos de 2024 reforçam sua tese. A ideia de retirar tropas de regiões como Ásia ou Europa Oriental sequer é cogitada, e a narrativa de ordem global continua forte e firme, como uma armadura inquebrável do imperialismo moderno. Mas talvez seja entre as vozes libertárias que encontramos as críticas mais perturbadoras. Murray Rothbard e Ron Paul, austro-libertários que defendem a liberdade individual e o Estado mínimo ou nulo, veem o CIM como um parasita que drena o poder e a autonomia dos cidadãos para fortalecer um Estado opressor e militarista. Eles enxergam no CIM uma entidade que subverte o próprio papel do Estado, que, ao invés de proteger as liberdades individuais, concentra-se em uma economia de guerra que enriquece corporações e empobrece a nação. As eleições de 2024 são um exemplo sombrio disso. Candidatos que defendem o não intervencionismo são varridos para o obscurantismo, sem financiamento, sem visibilidade.
Para Paul e Hofburg, essa é a prova de que o Estado, em sua aliança perversa com o CIM, tornou-se um leviatã, cuja fome insaciável por guerra e dominação ameaça destruir qualquer traço de liberdade genuína. Essas vozes críticas, cada uma com sua própria perspectiva, convergem para uma mesma constatação: o CIM não é apenas uma peça da política americana, ele é a própria política americana, uma força que, como um espectro invisível, decide quem ganha, quem perde e qual será o próximo passo da nação. E isso é assustador. Pois, olhando para os eventos que cercam as eleições de 2024, fica claro que as teorias desses autores não são apenas abstrações. Elas são uma realidade fria, palpável e inescapável. No fim, o que esses autores revelam é uma verdade incômoda e talvez irrefutável: o CIM está enraizado em todas as esferas da sociedade americana. Ele é um monstro multifacetado, adaptável, que manipula a política e a cultura para garantir sua continuidade. As eleições de 2024, com suas promessas de mudança e renovação, mostram-se apenas mais um ato de um teatro já ensaiado, onde o CIM permanece, firme e invisível, como o verdadeiro maestro das decisões nacionais. Outro ponto menos explorado da influência do CIM é sua capacidade de neutralizar qualquer forma de crítica ao status quo militarista por meio da normalização da guerra. Um exemplo disso está na forma como a mídia e as instituições educacionais tratam a história da intervenção militar americana. James Peck, em seu livro Os Estados Unidos e o Mundo, o Império de Guerra da América de 2006, afirma que os Estados Unidos se tornaram adeptos de uma guerra eterna, ou como outros autores cunham, são profetas de uma Pax Americana, onde a militarização não é apenas uma política, mas uma construção ideológica que é alimentada desde as escolas primárias até os centros de análise de políticas públicas. A criação de um consenso nacional em torno da guerra permanente, que tem sido alimentado por décadas de doutrinação, é uma ferramenta silenciosa do CIM. A neutralização da crítica se reflete na forma como a oposição ao militarismo é marginalizada. O simples ato de questionar a necessidade de intervenção é, muitas vezes, classificado como um atentado à segurança nacional ou, em um tom mais sutil, como um comportamento antipatriótico. Isso cria uma bolha de conformismo e uma espiral de silêncio onde o debate sobre os custos e as consequências da militarização é deliberadamente afastado do espaço público. Ao fazer isso, o CIM consegue não apenas silenciar as vozes dissonantes, mas também estruturar a própria narrativa histórica e cultural do país. Outro ponto crucial e subestimado na análise do CIM é seu envolvimento com tecnologias emergentes, particularmente aquelas ligadas à inteligência artificial, a GITA e a vigilância em massa e as guerras cibernéticas. Durante décadas, o CIM foi associado a contratos bilionários com empresas de defesa para o desenvolvimento de armas de vários tipos e sistemas de controle militar. Contudo, uma transição silenciosa está ocorrendo. A guerra do futuro não será apenas travada no campo de batalha, mas também nos campos digitais e tecnológicos. Como destacado por Julian Assange em seu artigo A Corrida pelas Armas Digitais, Novas Fronteiras na Máquina de Guerra Mundial de 2014, as guerras cibernéticas e a coleta em massa de dados são agora uma extensão do domínio militar. No entanto, o que muitas vezes não é dito é que as empresas que dominam as tecnologias de IA e vigilância, como Google, Palantir e Amazon, têm contratos diretos com o Pentágono e outras agências de segurança nacional. Esses contratos, que raramente são discutidos publicamente, representam uma fusão crescente entre o setor tecnológico e o setor de defesa, gerando uma nova forma de poder invisível. A inteligência artificial, em particular, é uma das áreas mais críticas de desenvolvimento militar, onde algoritmos estão sendo usados para prever e neutralizar ameaças, mas também para identificar e silenciar dissidências internas. A integração de IA nas operações militares representa uma nova era no controle, com implicações que ainda estão longe de ser totalmente compreendidas. Por fim, outra das questões menos exploradas sobre o CIM é como ele se ramifica não apenas na política interna dos Estados Unidos, mas também em uma rede de influência global que sustenta um imperialismo econômico.
Na obra O Poder do Pentágono de Moldar Mercados Globais de 2020, o analista militar e econômico Michael Clare faz um ponto crucial. As corporações de defesa, em sua maioria, não operam apenas no mercado interno, mas possuem um poder avassalador para moldar mercados internacionais. Ao consolidar relações com governos estrangeiros, as grandes empresas de defesa não só exportam suas armas, mas também seu modelo de economia de guerra. O CIM não se limita à busca por contratos militares. Ele influencia acordos econômicos internacionais que garantem um fluxo contínuo de dinheiro. O impacto disso pode ser visto no fornecimento de armas para regiões de conflito, como o Oriente Médio, onde, em nome da segurança regional e alianças estratégicas, os Estados Unidos da América perpetuam regimes autocráticos enquanto ao mesmo tempo garantem mercados lucrativos para as empresas de defesa. Isso configura um ciclo vicioso, no qual o crescimento do poder militar americano gera uma espiral de violência global. E o CIM lucra com ela em diversas frentes. O estudo de Clare sobre o impacto do CIM nos mercados internacionais revela uma dinâmica de poder onde a busca pelo lucro está intimamente ligada à estabilidade geopolítica e, paradoxalmente, à manutenção do caos. E assim, enquanto a nação americana e o mundo observam, o complexo industrial militar americano continua implacável em seu caminho de expansão e domínio, uma força que molda o futuro sob uma cortina de sombras e segredos.